Ninguém sabia exatamente há quanto tempo aquela sepultura sem nome estava ali. Dona Elvira, que jurava ter quase 100 anos, dizia que desde menina ouvia falar daquele túmulo solitário, encostado no canto mais esquecido do cemitério de São Jacinto das Águas. Era uma cidade pequena, encravada no sertão mineiro, daquelas onde todo mundo se conhece pelo nome, onde a igreja toca o sino 3 vezes por dia e o tempo parece ter parado. Mas uma coisa mexia com todo mundo ali. Todas as noites, exatamente às 11, alguém jurava ter visto uma sombra se levantar ali no meio das covas, bem naquele canto onde não há nome, nem data, nem flor. Mas quem estaria acenando daquela sepultura? Por que nunca colocaram uma lápide ali? E por que o padre nunca quis rezar missa por aquela alma? O que aconteceu naquela terra para ninguém ter coragem de se aproximar? Durante muitos anos, o assunto foi evitado. Mas quando seu Arlindo, o coveiro antigo, foi encontrado morto bem ao lado da sepultura sem nome, com os olhos abertos e a boca escancarada, como quem viu algo que não devia, os boatos voltaram com força. Gente que jurava ter ouvido sussurros, criança que ficou doente depois de brincar perto dali, cachorro que latia feito louco, sem ninguém por perto. Agora, pela primeira vez, 7 moradores decidiram contar o que viveram. 7 relatos, 7 versões de uma história que até hoje faz muita gente trancar a porta cedo e evitar passar na rua do cemitério depois do pôr do sol. E você, acredita em coincidências? Ou acha que, de fato, há coisas que a Terra não consegue esconder? Relato 1. Eu vi quando a mão subiu. Relato de Dona Efigênia Ferreira, 73 anos, costureira aposentada. Me chamo Efigênia, mas todo mundo aqui em São Jacinto das Águas me chama de Dona Gênia. Moro sozinha desde que meu esposo partiu. Vai fazer 11 anos. Minha casa fica quase no fim da Rua da Serrinha, uns 200 metros da entrada lateral do cemitério. Sempre gostei do silêncio de lá. O mato cresce devagar e os passarinhos cantam bonito de manhã. Mas depois do que vi, passei a fechar todas as janelas antes do sol se pôr. Foi numa noite de outubro, e eu lembro bem porque era véspera do aniversário da cidade. Todo ano eles soltam fogos, fazem missa, essas coisas. Só que naquele ano choveu muito o dia todo, e a festança foi cancelada. Fiquei em casa tomando chá de cidreira e ouvindo rádio. Lá pelas 10h30, a luz acabou. Fiquei no escuro. Peguei uma vela e fui para a janela da cozinha, que dá bem de frente para o muro do cemitério. O breu era grande, mas a lua, mesmo por trás das nuvens, iluminava tudo de um jeito estranho, meio azulado. E foi aí que vi. No cantinho do cemitério, onde só tem mato alto e as covas mais velhas, uma coisa começou a se mexer. Achei que fosse um gambá ou algum moleque da vila aprontando. Mas quando olhei de novo, eu juro que vi uma mão sair da terra. Não foi rápido, foi devagar, como se alguém estivesse empurrando o chão por dentro. Os dedos eram finos, brancos, sujos de terra, e tremiam. E aí a mão acenou. Uma vez, depois outra, como se estivesse chamando alguém. Eu me escondi atrás da cortina, o coração batendo no pescoço. Não conseguia respirar direito. Quando tive coragem de olhar de novo, a mão tinha sumido. No dia seguinte, fui direto falar com o padre Walter. Ele não pareceu surpreso. Só disse assim: aquela sepultura já devia ter sido selada com sal há muito tempo. Como assim, padre? Selada com sal? Ele não respondeu. Só me mandou rezar e não comentar com ninguém. Mas o pior foi depois. Uns 3 dias depois daquele aceno, comecei a ouvir barulhos na varanda de casa, como se alguém passasse ali durante a madrugada, com passos leves, quase deslizando. Deixavam um cheiro forte, uma mistura de terra molhada e vela apagada. Chamei minha sobrinha para dormir comigo, porque não aguentava mais ficar sozinha. Mas foi aí que descobri que não era só comigo. Quando contei para ela, a primeira coisa que ela falou foi: tia,
Não é você que está ficando doida. Lá na escola, os meninos andam dizendo que viram um homem todo sujo de terra do lado de fora do cemitério, andando entre os túmulos. Na semana seguinte, fui visitar o túmulo do meu marido. Levei flores, limpei o mármore, sentei no banquinho de sempre. Tentei ignorar o canto da sepultura sem nome, mas os olhos iam sozinhos para lá. Era como se tivesse alguém olhando de volta. Vi uma coisa estranha no chão. Era uma fita vermelha, daquelas de cetim que costureira usa. Estava amarrada numa pedrinha. Eu nunca tinha visto ninguém deixar aquilo por lá. Peguei e levei comigo. Mas naquela mesma noite, acordei suando frio, com um cheiro horrível no quarto. Quando acendi a luz, a fita vermelha tinha desaparecido. Senti uma presença no quarto. Não vi nada. Só sabia que tinha algo ali. No outro dia, fui devolver a fita. Voltei no cemitério, mesmo com medo, e deixei outra igual no mesmo lugar. Desde então, os passos na varanda pararam. Mas nunca mais tive coragem de passar perto daquela sepultura. Só sei que, quando a lua cheia bate direto nela, parece que a terra pulsa, como se estivesse respirando. Tem gente que diz que é invenção de velho, mas eu vivi. E se você quiser ver por conta própria, vá até o fundo do cemitério depois das 11. Fique olhando. Se tiver coragem, só cuidado se a mão acenar para você. Relato 2. Ele me pediu ajuda, mas eu não vi ninguém. Você acredita em coisas que não têm explicação? Porque eu, depois do que vivi naquele plantão maldito, não consigo mais dormir sem deixar a luz do banheiro acesa. Pode rir, não ligo. Tem gente que acha que só porque a gente trabalha com emergência já viu de tudo. Mas ninguém se prepara para isso. Sou o Mateus. Moro em São Jacinto das Águas desde que nasci. Meu pai foi taxista aqui por 40 anos e eu segui o rumo parecido. Virei motorista de ambulância e por um tempo achei que nada mais me surpreenderia. Naquela noite eu estava cobrindo o plantão do Luiz, que pediu para trocar comigo porque o filho estava com febre. Era uma terça-feira, quase virando para quarta, sem movimento nenhum. A cidade dormia quieta. O rádio não tocava, os postes estavam meio apagados e o ar estava pesado. Um calor abafado, como se o mundo estivesse segurando a respiração. Eram 23h18 quando a ligação chegou. O rádio chiou e ouvi só isso. Cemitério, socorro, ele tá caído. A voz era fraca, meio rouca, como de alguém tossindo sangue. Respondi de imediato. Pedi confirmação da localização, mas não veio mais nada. Saí cantando pneu. O hospital fica a uns 5 minutos do cemitério. Quando cheguei, a entrada principal estava aberta, o que é estranho, porque o vigia da prefeitura sempre tranca aquilo com cadeado. Desci da ambulância com a lanterna na mão e uma sensação ruim no peito. Tudo ali parecia errado. O silêncio era grosso, como se engolisse o som dos meus passos. Entrei devagar. Fui passando entre os túmulos. Conheço aquele lugar de ponta a ponta, porque fui eu que levei para lá metade dos corpos enterrados ali. Mas quando cheguei perto do fundo, vi algo que me gelou até os ossos. Na frente da sepultura sem nome, havia um homem ajoelhado, de costas para mim. Usava uma camisa branca, mas estava toda suja de terra. Os ombros tremiam como se chorasse. Aproximei com cuidado. Senhor, o senhor está bem? Ele não respondeu. Só balançou a cabeça lentamente. O senhor precisa de ajuda? Foi o senhor. Que ligou? Foi quando ele virou o rosto, mas não completamente. Vi o perfil dele sob a luz fraca da lanterna. Não parecia alguém daqui. A pele era muito clara, quase cinzenta, e os olhos... Eu não consigo explicar. Eram fundos, escuros, sem brilho. Tinha uma tristeza ali que machucava de olhar. Me ajuda, ele disse com a voz mais baixa que já ouvi na vida. Eu me abaixei rápido, pronto para verificar se ele estava machucado. Mas, quando iluminei o chão, não tinha ninguém. Nada. O espaço onde ele ajoelhava estava vazio.
Só terra, folhas secas e a pedra velha, rachada da sepultura sem nome. Caí para trás, literalmente. Bati com o ombro numa cruz de madeira e saí tropeçando, quase deixei a lanterna cair no chão. A respiração não vinha. Liguei o rádio de novo, tentando pedir reforço, mas tudo que ouvi foi o mesmo chiado da primeira chamada, como se alguém tentasse falar, mas estivesse do outro lado de algo, que não era daqui. Voltei para a ambulância, tranquei as portas e fiquei ali suando frio até amanhecer. No outro dia, fui na prefeitura conversar com o Benedito, o vigia. Perguntei por que o portão do cemitério estava destrancado. Como assim? Destrancado? Ele respondeu. Fui eu mesmo que fechei, cadeado novo ainda, com senha. Mostrei as marcas de barro na frente da ambulância, o barro vermelho daquele canto do cemitério. Ele ficou pálido. Disse que tinha algo que nunca contou para ninguém. Uns anos atrás, teve um menino que desapareceu aqui na cidade. Nunca encontraram o corpo, mas o estranho é que o último lugar onde ele foi visto foi ali, bem perto da sepultura sem nome. E sabe o que ele tinha dito na escola no dia anterior? Que um homem sem rosto tinha pedido ajuda a ele. Aquilo me fez tremer por dentro. Porque quando olhei o rosto daquele homem ajoelhado, por mais que tivesse visto só um pedaço, era como se os traços dele fugissem da minha memória. Como se não fosse feito para ser lembrado. Voltei ao cemitério durante o dia, dias depois. Levei minha esposa só para não ir sozinho. Queria ver se tinha algum sinal de pegada, de presença, nada. Mas algo novo chamou minha atenção. Alguém havia deixado uma vela queimada em cima da sepultura sem nome. E ao lado, um bilhete. A caligrafia era tremida, letras quase infantis. Dizia assim: eu tentei, mas ninguém me ouviu. Peguei o bilhete e guardei. Até hoje não sei por que fiz isso, mas desde então comecei a ter sonhos esquisitos. Sonhos com gente chorando do outro lado de uma parede, pedindo socorro. Vozes que não reconheço, mas que parecem saber quem eu sou. E toda vez que escuto o sino da igreja tocar 11 vezes à noite, meu corpo arrepia inteiro. Tem coisas em São Jacinto das Águas que a gente aprende a não cutucar. Mas eu já vi. O que vi, e sei que enquanto aquela sepultura estiver ali, aberta para quem quiser olhar, alguma coisa vai continuar tentando sair. E o pior, pedindo ajuda. Relato 3. Meu filho desenhou o rosto de quem está enterrado ali. Todo mundo me conhece aqui em São Jacinto das Águas. Sou professora da escola municipal há mais de 10 anos. Já dei aula para metade dos meninos da cidade. Sempre fui muito cética. Nunca gostei dessas conversas de assombração, nem de histórias de alma penada. Sempre achei que tudo isso era invenção para assustar criança e dar ibope em programa de rádio. Mas quando é o seu filho que acorda no meio da madrugada gritando que tem um homem sem boca no pé da cama, você começa a repensar as coisas, tudo. Começou depois de um passeio da escola. Foi no mês de junho, durante a Semana da História da cidade. A coordenadora teve a infeliz ideia de levar os alunos para conhecer o cemitério velho, como parte de uma atividade de patrimônio histórico. Eu fui contra, claro. Mas foi voto vencido. Naquele dia, levamos a turma pela manhã. O sol estava forte, céu azul. Nada parecia ameaçador. Os meninos corriam entre os túmulos e a gente explicava datas, símbolos, aquelas curiosidades que criança gosta. Mas o Tomás, meu filho de 6 anos, ficou quieto o tempo todo. Me seguiu em silêncio, olhando para um canto específico do cemitério. Quando perguntei o que era, ele respondeu baixinho: Mãe, tem um homem ali que está me chamando. Arrepiei, até o último fio de cabelo. Olhei na direção que ele apontava. Era o fundo do cemitério, a parte mais esquecida. A parte onde fica a sepultura sem nome. Que homem, Tomás? Ele me olhou sério, os olhos arregalados. Ele não tem boca, mãe. Mas eu escuto ele aqui, e apontou para a própria cabeça. Aquilo me deu um enjoo na hora.
Encerramos o passeio e voltamos para a escola. À tarde ele ainda estava estranho, quieto. Em casa, na hora do jantar, não quis comer. Fui deitar com ele mais cedo. E às 2 da manhã ele acordou gritando: "Ele está no quarto! Ele está no quarto!" Corri, liguei a luz, não tinha nada. Mas o Tomás tremia tanto que os dentes batiam. No dia seguinte, ele não foi à aula. Ficou o dia inteiro desenhando. Papel, atrás de papel. Todos com o mesmo rosto, um rosto pálido, os olhos fundos e escuros, mas sem boca. Chamei a psicóloga da escola. Ela disse que era comum crianças inventarem personagens quando estão assustadas. Mas quando mostrei os desenhos para o padre Walter, ele ficou branco. "Esse homem já foi descrito antes", ele disse. "Por quem?", perguntei gelando. "Por gente que já teve contato com a sepultura sem nome." Nos dias que seguiram, o Tomás parou de dormir direito. Falava frases esquisitas durante o sono. Uma delas me assusta até hoje. Eu anotei num caderno, para não esquecer. Ele disse que só precisa ser lembrado, que tudo vai parar se alguém disser o nome dele em voz alta. Mas como dizer o nome de alguém que não tem lápide, que ninguém sabe quem é? Comecei a investigar. Fui no cartório da cidade. Falei com Dona Nair, que cuida dos registros desde os anos 70. Ela me deixou ver os livros antigos. Passei 3 tardes inteiras procurando. E aí encontrei algo estranho. Uma entrada de 1958 dizia: "Enterro realizado sem identificação. Corpo do sexo masculino encontrado nas margens do Rio do Veado. Sepultado por ausência de família ou conhecidos." O campo do nome estava em U, branco, só isso. Nenhum outro dado. Era ele. Tinha que ser. Mostrei para o padre. Ele não quis nem tocar no papel. Disse que já tinha feito tudo o que podia por aquela alma e que quanto menos se mexesse nisso, melhor. Mas a coisa não parava. Na semana seguinte, Tomás ficou febril e começou a falar dormindo. Coisas que ele nunca poderia saber. Frases em latim, nomes de gente que já morreu faz décadas. Uma noite ele disse: "Mãe, ele quer que você vá lá agora." Fui, mas fui com medo. Cheguei no cemitério às 23h15. O portão estava encostado. Entrei, levei uma lanterna e um terço. Andei até a sepultura sem nome. E quando cheguei perto, não sei explicar o que senti. Um vento forte soprou, mas as árvores estavam paradas. Um cheiro de terra úmida, quase podre, invadiu meu nariz. Me ajoelhei ali mesmo. Fechei os olhos e falei em voz alta: "Eu te vejo. Eu lembro de você, mesmo sem saber seu nome." O silêncio foi total. Depois, um som leve, como se alguém respirasse fundo. Voltei para casa. Naquela noite, o Tomás dormiu tranquilo. Pela primeira vez em 2 semanas. E nunca mais desenhou aquele rosto. Mas toda vez que passamos perto do cemitério, ele segura minha mão com força e sussurra: "Mãe, ele ainda está lá. Só está esperando outra pessoa esquecer." Eu não gosto de pensar no que teria acontecido se eu não tivesse ido naquela noite. Se eu tivesse ignorado os desenhos, as frases, os sinais. Só sei que desde então o nome que ninguém sabe virou um peso na minha vida. Porque tem alguma coisa ali, viva ou morta, ou as duas coisas, ao mesmo tempo, que só quer ser lembrada. E isso me assusta mais do que qualquer coisa. Relato 4. Eu fui a última pessoa a ver ele com vida. Relato de José Mauro de Oliveira, 66 anos, ex-coveiro da cidade. Tem coisa que a gente leva pra cova, né? Mas depois de ouvir o que andam dizendo por aí, acho que tá na hora de contar. O que eu vi. E o que eu vi não foi história contada, não. Foi com meus próprios olhos. Me chamo José Mauro, mas o povo da cidade me chama de Zé Caveira. Era apelido de moleque. Ficou comigo até a velhice. Porque desde os 15 anos eu metia a mão na enxada e ajudava a enterrar defunto. Fui coveiro do cemitério de São Jacinto das Águas por mais de 30 anos.
Sei de cada buraco ali, de cada cruz torta, de cada túmulo com flor de plástico. E sei também da sepultura sem nome, aquela que fica no canto, onde o mato insiste em crescer e o vento sempre sopra mais gelado. O povo sempre cochichou sobre ela, mas ninguém sabia direito de onde veio. Dizem que foi o padre que mandou enterrar um corpo lá, sem nome, sem oração, sem caixão decente. Mas eu sei a verdade, porque fui eu que enterrei. Foi em 1994. Era um sábado nublado, de tarde. Me chamaram com urgência no portão do cemitério. O delegado da época, seu Antunes, chegou com uma caminhonete coberta por lona preta. Estava acompanhado de 2 soldados e de um homem alto, magro, que tremia tanto que nem conseguia falar. Preciso que você faça um enterro agora, disse. O delegado. Mas cadê o papel? O nome? Perguntei. Não tem. E você não vai falar disso com ninguém. Enterra no canto do fundo e deixa a cova rasa. Sem cruz, sem lápide. Se alguém perguntar, diz que foi ordem da prefeitura. Não gostei daquilo. Mas naqueles tempos, o delegado mandava mais que o prefeito. Fui, cavouquei a terra como mandado. Quando tiraram o corpo da lona, tive que virar o rosto. A pele estava escurecida, os olhos abertos, mas a boca estava costurada. Costurada mesmo, linha preta. Como se alguém não quisesse que ele falasse nem depois de morto. Que diabo é isso? Murmurei. O homem alto que acompanhava tudo ficou mais pálido ainda. Era um forasteiro. Disseram que ele foi quem achou o corpo perto da margem do rio, do veado. Mas quando tentei perguntar algo, ele só disse: ele me olhou, mesmo morto. Ele me olhou. Aquilo me assombrou por muito tempo. Enterrei o homem como mandado. Cova rasa, sem nome, e fui embora com um peso nas costas que nunca mais saiu. Nos anos que se seguiram, coisas estranhas começaram a acontecer. As ferramentas sumiam. Os gatos da rua evitavam passar por aquele canto. Uma vez, peguei um cheiro horrível vindo da sepultura. Abri um pouco a terra para ver se algum bicho não tinha morrido ali. E juro que vi como se a terra tivesse se mexendo sozinha, como se respirasse. Fechei na hora. Cruzei os braços e fui direto para casa. Desde então passei a evitar aquela parte do cemitério. Quando perguntavam por que tinha uma sepultura sem nome, eu mentia. Era indigente, gente de fora. Ninguém sabe, mas eu sabia. E sabia também que tinha alguém que sabia mais que eu. O forasteiro, 20 anos depois, em 2014, esse homem reapareceu na cidade. Já estava velho, de barba branca, chapéu puído. Foi direto ao cemitério. Eu estava limpando uns túmulos e vi quando ele entrou. Parou na frente da sepultura sem nome. Ficou ali uns 20 minutos e depois veio até mim. Você lembra de mim? Lembro, respondi. Ele me olhou com uma tristeza que machuca. Eu sonhei com ele todas as noites desde aquele dia. Ele nunca parou de olhar para mim. Por que você voltou? É porque ele ainda quer falar. Falar o quê? Ele não respondeu. Só tirou do bolso uma foto velha. Era o rosto do morto. Antes de morrer, eu acho. De camisa xadrez, barba por fazer, olhos vivos. O nome dele era Elias. Como é que você... sabe? Porque ele me disse, no sonho, toda noite, o mesmo nome. 2 dias depois, encontraram o corpo do forasteiro na porta do cemitério, deitado, como se estivesse dormindo ali, mas com o mesmo detalhe, a boca costurada com linha preta. Não tinha sinal de luta, nem sangue, nem nada. Só aquilo. O delegado novo chamou o padre, que se recusou a ir. Disseram que foi ataque cardíaco, mas eu sei que não foi, porque naquela noite, depois de enterrarem o forasteiro, ouvi passos no cemitério e uma risada baixa, uma risada que vinha do fundo da terra. Desde então, a sepultura sem nome começou a mudar. A terra ali fica úmida mesmo sem chover. E às vezes, quando o vento sopra, a cruz torta que alguém teve coragem de fincar ali, balança sozinha, mesmo sem ninguém por perto.
E toda vez que passa 11 da noite, se você tiver coragem de olhar por entre os túmulos, vai ver uma silhueta parada, sempre ali, sempre esperando. Eu fui a última pessoa viva a ver aquele homem antes de ele ser enterrado, e agora carrego isso comigo. Cada vez que fecho os olhos, ele está lá, parado, olhando, esperando. Relato 5. Ela voltou todas as noites, até que me fez escutar. Narrado por Clarice de Almeida, 59 anos, ex-enfermeira. Tem gente que vai pro túmulo querendo silêncio, mas tem alma que só quer ser ouvida. E se ninguém escuta, ela grita. Grita até fazer a gente sangrar por dentro. Eu não sou do tipo de pessoa que se impressiona fácil. Trabalhei 35 anos no Hospital de São Jacinto das Águas. Vi gente morrer na maca, criança nascer sem respirar, pai reconhecendo o corpo do filho em noite de chuva. Já lavei sangue com paninho de pano, já segurei mão de gente que partiu olhando nos meus olhos, mas o que vivi em 2007, no fim daquele outono seco, não entra na mesma gaveta que essas lembranças do hospital. Isso foi diferente. Foi como se a escuridão tivesse arrumado um lugar dentro da minha casa. E o mais assustador é que ela entrou pedindo licença. Não arrombou, só pediu para entrar. E eu deixei. Naquele ano, eu estava começando a sentir o peso da solidão. Meus filhos tinham se mudado para longe. O hospital já não me dava o mesmo sentido de antes. Comecei a fazer bico como cuidadora particular. E foi por isso que conheci Dona Maria Aparecida, viúva, 81 anos, morava sozinha na Rua do Fundão, bem próxima do cemitério. Me chamaram para dormir lá com ela umas noites. Tava tendo umas crises de esquecimento e quedas frequentes. E olha, cuidar de idoso nunca foi problema para mim. Mas ali, desde a primeira noite, algo me incomodou. E não era a Dona Maria. Era o relógio da parede. Ele não funcionava. Parado nas 11 da noite. Sempre, mesmo trocando pilha, mexendo nas engrenagens, o ponteiro travava nesse mesmo horário. Esse relógio é assim mesmo, disse ela, como se fosse normal. Desde que enterraram a moça. Que moça? Perguntei. Ela fez silêncio, depois respondeu. Aquela que ninguém vê, mas que bate na janela às vezes. Aquilo me deu um arrepio, mas fingi que não liguei. Idoso fala muito, confunde coisa. Só que na segunda noite, ouvi barulhos vindos da varanda. Barulhos suaves, mas insistentes, como dedos batendo no vidro. Fui até lá, acendi a luz e não vi ninguém. Mas havia algo estranho. Um cheiro leve de flores murchas, tipo crisântemo velho. E no vidro embaçado da janela, como se fosse escrito com o dedo de alguém, tinha uma palavra desenhada. Escuta. Voltei. Pro quarto. A Dona Maria dormia feito criança. Peguei meu terço. Rezei em silêncio, mas confesso, o medo já tinha se instalado. Na noite seguinte, decidi prestar atenção. Sentei no sofá e fiquei de olho na janela da sala. Às 23 ralhos em ponto, o relógio da parede deu um estalo sozinho. Não era digital, era analógico. E mesmo parado fez barulho. Na hora o ar pareceu mais denso, então ela apareceu. Não como fantasma de filme, não pairando no ar. Ela apareceu do lado de fora da janela. Uma moça de cabelos longos, roupas claras, descalça. Mas com um detalhe que me fez quase cair no chão. Ela não tinha boca. A pele do rosto era lisa ali onde deviam estar os lábios. Um vazio sem traço. Ela levantou a mão e bateu na janela. 1, 2, 3 vezes. Depois apontou para dentro e desapareceu. Corri para o quarto da Dona Maria. Ela ainda dormia, mas murmurava alguma coisa. Aproximei do rosto dela e ouvi. Foi ali, naquela sepultura, ela pedia ajuda. No outro dia, tentei convencer a filha da Dona Maria a levar a mãe para casa. Arrumei desculpas, não queria mais dormir lá. Mas fui vencida pelo salário e pelo sentimento de pena, e fui ficando. E quanto mais ficava, mais a moça sem boca aparecia. Ela vinha toda noite. Batia na janela.
Às vezes estava mais perto, às vezes deixava algo no chão, um lenço branco, um pedaço de papel rasgado, um grampo de cabelo antigo. E aí começaram os sons. Sons que não vinham do lado de fora, mas de dentro da casa. Como se alguém andasse descalço no corredor. Como se alguma coisa chorasse bem baixinho no banheiro. A Dona Maria começou a piorar. Parava de falar do nada. Ficava olhando para a parede e dizendo: ela quer que alguém escute, mas ninguém escuta. Fui atrás do padre. Expliquei como pude. Ele me olhou sério. Você sabe onde ela está enterrada? Não. Mas você sente, né? E eu sentia. Uma noite, acordei como se tivesse levado uma pancada no peito. Fui até o quintal da casa e vi, por cima do muro, a parte de trás do cemitério, bem onde fica a sepultura sem nome. Tinha alguém de pé ali, me olhando. Mesmo à distância, eu sabia que era ela. E pela primeira vez, eu escutei, não com os ouvidos, com algo aqui dentro, no centro do peito. Uma voz suave, feminina. Não era falada, era sentida. Eu estou aqui. Na manhã seguinte, fui ao cartório. Perguntei por registros de mulheres enterradas como indigentes. Me olharam torto. Disseram que a maioria dos corpos sem identificação eram homens. Mas uma funcionária, mais velha, lembrou de algo. Teve uma moça, anos atrás. Ninguém nunca reclamou o corpo. Dizem que foi assassinada, tinha o rosto ferido. Nunca descobriram quem era. Como ela foi enterrada, sem nome. No canto do cemitério, era ela. Naquela noite levei flores, crisântemos brancos, aqueles mesmos do cheiro na varanda. Deixei sobre a sepultura sem nome. Ela apareceu de novo, do outro lado do muro. Mas dessa vez não bateu. Apenas ficou ali, parada, e me agradeceu com os olhos. Desde então, pararam as batidas na janela. A Dona Maria melhorou. Dormiu tranquila por semanas. E uma madrugada, antes de eu me mudar dali, a moça apareceu mais uma vez. E pela primeira vez, havia uma boca. Um traço fino, como se tivesse sido desenhado ali naquela noite. Ela sussurrou com voz trêmula. Escutou. E desapareceu. Desde então, eu ouço outras coisas. Coisas que ninguém mais escuta. Vozes na floresta, gritos no vento, mas também agradecimentos. Sussurros doces, como se algo tivesse finalmente se ajeitado no mundo. Mas passo longe daquele canto do cemitério, porque sei que nem tudo foi resolvido e porque sinto que, a qualquer momento, outras almas podem começar a bater na janela. Relato 6. Meu avô sabia quem estava enterrado lá, narrado por Elias Humberto de Lira, 41 anos, comerciante, neto de um dos primeiros moradores de São Jacinto das Águas. Não gosto de mexer no passado da minha família, mas tem coisa que arde tanto por dentro que, se a gente não fala, apodrece. Me chamo Elias. Trabalho na mercearia da família desde os 13 anos. A mercearia Lira, ali na Rua das Palmeiras, já foi ponto de encontro da cidade inteira. Hoje, com os mercados grandes na cidade vizinha, tá tudo mais parado. Mas meu avô era um homem importante por aqui. Chamava-se Nicolau Lira. Respeitado, temente a Deus, mas carregava um segredo. E eu descobri tarde demais. Se alguém soubesse o que eu sei, talvez aquela sepultura sem nome não estivesse vazia de lápide. Talvez ela tivesse ao menos uma vela acesa. Mas ninguém quis ouvir, ninguém quis lembrar. E eu só soube disso porque, antes de morrer, meu avô me chamou e disse: Elias, vai no porão, pegar a caixa preta. Você precisa saber, o porão da casa dele sempre foi trancado. Ninguém podia entrar. Mas naquela noite, com ele fraco, pálido, eu fui. A chave estava no cordão que ele usava desde sempre. Enferrujada, velha. A porta rangeu como uma coisa viva. E lá dentro, entre quinquilharias, retratos antigos e ferramentas empoeiradas, estava a tal da caixa. Era uma caixa pequena, de madeira escura, trancada com fecho de metal. Quando abri, achei que fosse delírio. Tinha cartas, fotos,
um diário, com a letra torta do meu avô, datado de 1958, o ano da sepultura, e ali, escrito à mão, estava o nome João Guilherme de Ávila. Esse era o nome do homem que foi enterrado sem lápide, sem cruz, sem família. E mais, ele era irmão do meu avô. Eu fiquei sem ar. Sentei no chão e li tudo de uma vez. O diário era uma confissão. João era diferente, desde pequeno. Tinha os olhos fundos e o jeito estranho. Não falava muito, mas era bom com as mãos. Fazia brinquedos, consertava tudo. Quando ficou mais velho, começou a andar sozinho pelo mato. Dizia que ouvia vozes, que via coisas. O padre achou que era loucura. Minha mãe chorava escondido. Um dia, ele voltou da mata dizendo que alguém o havia chamado. Disse que a terra tinha sussurrado um nome para ele. Ficou dias sem comer. Depois, matou um carneiro da fazenda com as próprias mãos. Disse que o animal pediu e chorou. Chorou de um jeito que eu nunca tinha visto. Meu pai quis interná-lo, mas não teve coragem. Então, numa noite sem lua, ele sumiu. 3 dias depois, o corpo apareceu na beira do Rio do Viado. Tava diferente, inchado, mas os olhos ainda abertos e a boca costurada. Terminei de ler aquilo com as mãos tremendo. Voltei ao quarto do meu avô. Ele respirava com dificuldade. Por que o Senhor nunca contou? Ele olhou para mim com os olhos úmidos. Porque o padre pediu. Porque disseram que se enterrássemos ele como indigente, ninguém mais perguntaria. Mas ele não foi embora, Elias. Ele ficou, preso na terra, porque ninguém quis lembrar. Fiquei noites sem dormir. Comecei a pesquisar. Fui até o terreno onde ele dizia que o irmão ouvia vozes. É uma parte isolada da mata, perto das pedras fundas do rio. Levei uma lanterna, só por segurança. E lá encontrei algo que me gelou até a espinha. Um círculo de pedras, antigo, como um altar. No meio, uma cruz de madeira escurecida pelo tempo e cravado nela com faca as iniciais JGA. Tirei foto. Voltei para casa. Mas à noite tive um sonho. Sonhei com o rosto de um homem, pálido, triste e sem boca. Ele me encarava. E aos poucos, a boca aparecia, costurada, como se implorasse para ser aberta. Acordei com o nariz sangrando, e no espelho do banheiro, escrita, com o dedo trêmulo no vapor do vidro, uma única frase: "Você sabe." Comecei a perguntar por aí, com cuidado, mas descobri que mais gente sabia da história. Sabia, mas calou. O próprio padre Walter, quando fui confrontá-lo, disse apenas: "Algumas almas não devem ser lembradas, porque se a gente lembra, elas voltam. Mas não é isso o que elas querem." Fui até a sepultura, sozinho, às 11 da noite, pela primeira vez na vida, sem medo. Levei a foto de João Guilherme que achei na caixa, deixei ali, sobre a terra, e falei alto: "Eu sei quem você é." O vento parou, tudo ficou imóvel. Um silêncio que fazia barulho nos ouvidos. Senti uma pressão no peito e ouvi dentro da minha cabeça, como se alguém falasse de dentro do túmulo: "Obrigado." Desde então, comecei a sonhar com ele menos. Mas o mais curioso é que outras pessoas começaram a sonhar também. Gente da cidade, clientes da mercearia, até minha esposa. "Sonhei com um homem sem boca," ela disse. Ele estava triste, mas parecia aliviado. Hoje, penso muito no que teria acontecido se meu avô tivesse dito o nome dele antes. Talvez ele tivesse tido um enterro de verdade. Talvez a cidade não tivesse sido assombrada por décadas por aquela figura parada no canto do cemitério. Mas o que mais me inquieta é outra coisa. Dias depois de eu deixar a foto sobre a sepultura, alguém fincou ali uma cruz de madeira nova, sem nome, só com as iniciais, JGA. Não fui eu, e ninguém na cidade admite ter sido. Então me pergunto, quem foi? E será que agora ele descansou mesmo? Porque às vezes, quando passo a noite pela Rua do Fundão, vejo uma sombra parada do lado de fora do portão do cemitério. Não se mexe. Só que observa, e eu sei,
Mesmo sem boca, mesmo sem rosto, eu sei que é ele. E o que ele quer agora, eu ainda não descobri. Relato 7. A sepultura tentou me levar. Relato de Bento Marques Rios, 28 anos, ex-estagiário da prefeitura, atualmente desaparecido. Se alguém encontrar esta gravação, é porque eu fui, porque eu desci. Meu nome é Bento, nascido e criado aqui em São Jacinto das Águas, filho do seu Afonso da padaria e da dona Leda, que todo mundo conhece porque cuida da quermesse da igreja desde os tempos que nem tinha asfalto no centro. Nunca fui de acreditar nessas histórias. Na verdade, sempre tive raiva, porque achava que esse tipo de boato mantinha a cidade no atraso. Mas em 2018, aceitei um estágio na prefeitura com o setor de obras e conservação e foi ali que tudo começou. Fui designado para mapear os túmulos do cemitério velho para um projeto de restauração. Seria só um levantamento. Nome, data, condição da lápide, localização, um relatório técnico. Coisa simples, só que teve uma sepultura que não aparecia em nenhuma lista, uma que ficava no fundo, encostada no muro dos fundos, no canto onde até o mato cresce torto, sem nome, sem número, sem nada. Essa aí você pula, disse o supervisor. Melhor não mexer, mas eu quis entender, porque um buraco no mapa sempre é um lugar onde a verdade escorrega. Fui sozinho uma tarde. Tirei foto da sepultura. Me agachei. A pedra era simples, antiga, rachada no meio, e tinha algo estranho no chão. Uma pequena cavidade, como se a terra afundasse levemente bem no centro da sepultura. Achei que fosse erosão, mas quando toquei, era diferente. A terra não estava compacta como devia. Voltei à noite. Levei uma pequena pá de mão, lanterna, celular com GPS. Me aproximei da sepultura e comecei a cavar devagar. Era só para ver se achava algum nome gravado, algum objeto, qualquer coisa que explicasse porque ela era a única sepultura que ninguém queria catalogar. Mas não demorou muito para eu perceber que ali tinha algo errado. Cavei uns 15 centímetros e a terra estava quente, isso mesmo, morna. Não fazia sentido. Era uma noite fria, quase de inverno, mas a terra dali parecia ter sido aquecida de dentro. Continuei cavando e então ouvi um som oco, como madeira velha. Toquei com a pá e era isso mesmo. Um caixão, raso, antigo, podre, mas ainda firme o bastante para estar ali. O problema é que ele não estava fechado. A tampa tinha uma fresta, como se tivesse sido aberta por dentro. A lanterna começou a falhar. Achei que fosse a pilha, mas o celular também apagou. Fiquei só com a luz fraca do luar. E então senti. Não vi, não ouvi. Senti como se algo estivesse me observando de dentro da terra. Não dos lados, não do escuro ao redor, mas debaixo de mim. Como se o vazio debaixo da sepultura me encarasse. Voltei correndo para casa. Tranquei tudo. E tive febre por 2 dias. Sonhei com uma cova sem fim. Sonhei que caía dentro dela, e enquanto caía, ouvia vozes me chamando. E quando acordava, meus pés estavam sujos de terra. Depois disso, tudo mudou. Sonhava com o nome João Guilherme repetidamente. Vi o rosto dele em vidraças, em reflexos, em sombras. Comecei a gravar tudo. Áudio, vídeo. Escrevi num caderno os sonhos, os horários, as batidas. Porque sim, as batidas começaram também. Às 23h01, exatamente, a parede do meu quarto batia 3 vezes. Nunca mais, nunca menos. E na última noite, antes de desaparecer, eu gravei um vídeo. Ele ainda deve estar no cartão de memória. Se alguém achar, vai ver. Eu sei quem está lá. Eu sei o que ele quer, porque ele me mostrou. Na última visita, quando voltei à sepultura sem nome, levei sal grosso, terço, Bíblia, tudo. Mas nada adiantou. Eu ajoelhei. Pedi para ele falar. Falei em voz alta o nome dele. João Guilherme de Ávila. E naquele instante tudo tremeu. Mas não o chão. Tremeu dentro de mim.
como se uma porta tivesse sido aberta e eu tivesse ficado do lado errado dela. Desde então, escuto uma coisa, uma canção baixa, quase infantil, que não sei de onde vem, mas a letra eu sei, mesmo nunca tendo aprendido. A terra chama quem sabe seu nome, e quando responde, não volta mais. Acho que é isso. Acho que ele precisa ser lembrado por completo, não só o nome, mas a dor, a morte, a injustiça. Porque João não era um demônio, como muita gente espalhou. João era um homem esquecido, um inocente marcado, um irmão traído, um filho largado, enterrado sem direito de ser lembrado, e agora ele quer alguém para descer, para ver, para ouvir de perto. Se essa gravação foi encontrada, então é porque eu fui, porque a sepultura tentou me levar e eu deixei. E agora você sabe o que quase ninguém ousou contar. A sepultura sem nome existe. Está lá, no fundo do cemitério de São Jacinto das Águas. Ela ainda não tem lápide, mas talvez não precise, porque agora 7 pessoas contaram o que viram, o que sentiram, o que escutaram. E você? Acredita que a terra pode guardar a dor de uma alma esquecida? Ou acha que isso tudo foi invenção da cabeça de uma cidade com medo de olhar para o próprio passado? Só lembre de uma coisa: se passar por ali, depois das 11, não responda se alguém acenar para você, porque se responder, pode ser que ele nunca mais te deixe voltar. Se você ouviu essa história, comente de que cidade você está falando. Se inscreve no canal e curta o vídeo. Se quiser, pode contar alguma história que aconteceu com você no interior. Nós vamos adorar saber. Até a próxima história.